tua santidade sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada familiar, Senhor. Sobre aqueles que nós amamos, sobre aqueles que nós lançamos diante do teu altar. Nós te clamamos agora, ó Deus. Venha habitar nesse lugar, venha estar conosco. Recolha, Senhor, a nossa adoração, a nossa exaltação. Nós dedicamos a Ti, Senhor, a nossa vida, esse tempo, esse culto. É para Ti, Senhor. Adorado Tu sejas. Nós levantamos mãos santas e declaramos a Tua santidade sobre esse lugar, sobre cada casa, Senhor. Levante as tuas mãos o mais alto que você puder. Dá uma salva de palmas àquele que é digno de honra, de glória, louvor, majestade, domínio, poder, adoração. A Ele o nosso amor, a nossa entrega, a nossa submissão. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar, queridos. Graça e paz, mais uma vez, diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor, sujeitando ao senhorio dEle, à autoridade dEle, todo o refrigério que Ele traz sobre esse lugar, sobre nossas vidas. Você está feliz com Jesus? Amém, queridos? Você que está em casa, graça e paz, que privilégio poder tomar esse tempo, do teu tempo, para liberar algo da parte do Senhor sobre a tua vida. E você aí na sua casa, e você aqui comigo, nós vamos estar declarando já, apesar de estarmos aí no finalzinho do mês de agosto, sempre nós colocamos a declaração já dentro do mês, mas por conta dos primeiros dias de setembro, vai estar dentro da semana, nós já vamos proclamar antecipadamente para que a bênção do Senhor venha sobre nós e sobre a tua casa. Você recebe? Então no 3, vamos declarar juntos ali. 1, 2, 3. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Mais uma vez, vai. Aleluia. Outra versão diz assim, não precisa repetir. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Nós queremos trazer a manifestação dessa declaração, querido, sobre a tua vida, sobre a tua casa, e essa autoridade que Deus deu e coloca, impõe sobre a igreja, ela está sobre nós. Nós somos a igreja de Cristo. E essa autoridade, quando nós absorvemos e temos o entendimento do que representa, nós não damos lugar a determinadas circunstâncias, não alimentamos aquilo que desagrada ao Senhor, porque a capacitação que vem de Deus através do Espírito Santo sempre revela e abre e amplia a nossa visão espiritual para que possamos destronar e com certeza trazer as verdades de Deus sobre a nossa vida. E você que está aí na sua casa, receba essa palavra. Efésios capítulo 1, no verso 22, é a proclamação, é a declaração para o mês de setembro. Fale assim comigo: Cristo, o cabeça da igreja. Agora com voz de crente, vai. Por mais que a gente entenda e perceba a autoridade de Deus sobre nós, você há de convir, de concordar comigo, se nós não estivermos imbuídos de uma vontade, um prazer, um querer em buscar a intimidade com Deus, de querer
absorver o amor de Deus, não só entender, mas a gente absorver esse amor e de alguma forma a gente transmitir a outros, por mais que a gente tenha esses entendimentos, se nós não nos posicionarmos diante do Senhor todos os dias, nós podemos ser levados pela nossa carne, a nossa carnalidade, pela nossa mente, pelos entraves da vida, e por conta dessas circunstâncias a gente mudar a nossa linguagem, descaracterizar a nossa mente e não recebermos e não valorizarmos a renovação daquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. Por isso, quando a gente lê dessa forma, o que o apóstolo Paulo colocou, e sujeitou todas as coisas, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele agrega essa autoridade sobre nós quanto igreja. E dentro disso, eu pergunto a você, que tamanho é o poder de Deus na sua vida? Qual o tamanho do poder de Deus na sua família? Qual a experiência que você tem registrado na tua mente, no teu coração, que você possa, de alguma maneira, na sua forma de ser e falar, tentar, me permita falar assim, tentar manifestar Deus, justificar Deus, ou provar para você mesmo que Ele é o teu Deus? Eu faço essas perguntas e colocando essas interrogações, transmitindo o seguinte para você: nós podemos ter o conhecimento da manifestação e do conhecimento de Deus nas nossas vidas, mas se não houver confissão, se não houver arrependimento, nós vamos só ter o Deus teórico, ou a teoria de Deus, ou a teoria da palavra, não a manifestação dita ou declarada de Deus. Pode acender aqui para mim, Pedro. Por que eu falo assim, querido? Quando eu sei que o amor de Deus está em mim, eu começo a perceber quanto vale a ressurreição de Cristo na minha vida. O que é a ressurreição de Cristo sobre a minha vida? O verso 20 do capítulo 1 de Efésios, não precisa abrir não, só ouça. A Bíblia fala assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. É aquela declaração que a gente faz, que Cristo está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Você está por aí? Você tem noção da autoridade que Deus coloca sobre nós quando nós clamamos por Jesus, quando nós lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, quando nós lançamos sobre eles aquilo que estamos clamando, as nossas necessidades, e por fim, nós nos prostrarmos diante dEle? Eu costumo dizer que Jesus pega a minha e a tua e a nossa oração e Ele conserta. É como se Ele chegasse para o Pai, chegasse para Deus: olha, o meu filho está orando, ele está orando assim, 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 mas o que na verdade Ele quer dizer é isso, isso, isso. Você está comigo? Ele está pedindo isso, 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 mas o que Ele quer dizer na verdade é isso, Pai. Ele ajusta, Ele conserta. A Bíblia fala que o Espírito Santo perscruta o nosso coração. E quando acontece isso, nós, por mais que eu me conheça, por mais que você se conheça, quem de fato nos conhece é aquele que está à direita de Deus Pai, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando eu falo da ressurreição, eu também falo da ascensão. Eu falo do Cristo entronizado, a entronização de Cristo sobre a autoridade que Ele adquiriu. Ele já tinha autoridade, Ele já era autoridade, mas pela obediência e submissão ao Pai, e por aquilo que Ele determinou ser e fazer, essa autoridade se tornou manifesta. Fale comigo assim: autoridade manifestada, que traz o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Senhorio de Cristo, propriedade, domínio. Senhorio de Cristo, autoridade máxima. Senhorio de Cristo, aquele que governa. Senhorio de Cristo, aquele que guia, aquele que direciona. Senhorio de Cristo é aquele que sabe a hora que a porta pode ser aberta ou não. E a Bíblia fala que a porta que Ele abre, ninguém fecha, que Ele fecha, ninguém abre. Ou seja, Ele sabe o que é melhor para mim e para você.
essa manifestação, quando eu perguntei qual é a medida do poder de Deus para mim e para você, porque eu não perguntei só para você, nós conseguimos absorver esse poder ou esse poderio de Deus quando eu experimento de alguma forma essa autoridade dele e essa potência, esse potencial de Deus sobre a nossa vida. Você que está me vendo aí, eu tenho certeza que você está me ouvindo de alguma forma. O Espírito Santo já está lhe ministrando e trazendo à tona coisas que você já viveu com o Pai. E você aqui eu tenho certeza também. Porque à medida que eu experimento, à medida que eu tenho experiência, à medida que essa intimidade que eu tenho com Ele, ela se manifesta ou por aquilo que Ele faz por mim, ou por aquilo que eu dou a Ele, que eu ofereço a Ele, que eu, prostrado diante dEle, lanço sobre o altar dEle, eu começo a perceber quem é Deus na vida. Escute uma coisa. Quando a gente lê Efésios, o livro de Efésios todo já traz a manifestação do poder de Deus de uma forma muito tremenda. Mas hoje, especificamente, a gente está lendo o capítulo 1. E lá no final que eu vou estar comentando alguma coisa do capítulo 4. Mas preste atenção, querido. A partir do verso 19, precisa abrir, só ouça. A Bíblia fala assim: e qual a sobreexcelência, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Isso é Bíblia, verso 19 do capítulo 1 de Efésios. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, acima de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou, que é o verso 22 que a gente está proclamando, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Você está por aí, querido? Deus quer que a plenitude dele venha sobre nós, esteja sobre nós, habite em nós. Você tem coragem de levantar a tua mão? Levanta aí. Fala assim: Senhor, obrigado pelo que tu és em mim. Eu reconheço o teu senhorio, o teu domínio, a tua autoridade sobre mim. E eu peço, Senhor, que não só eu, mas os da minha casa possam reconhecer a autoridade que tu és, o senhorio que tu tens, para que eles possam junto comigo te glorificar, te adorar e crer em ti. Dá um aplauso ao Senhor, querido. Agora pensa comigo, irmãos, eu só li 1, 2, 3, 4, 5 versículos, que vem aí uma gama de ações, de autoridade, como se o apóstolo Paulo não tivesse condição de falar em palavras o poder e a autoridade de Jesus sobre ele. Ou se ele não tivesse uma gama de palavras para lançar o que representa ou o que representava a autoridade de Cristo sobre essa comunidade ou sobre esse povo. O poder que atua nos crentes, querido, é o poder da ressurreição de Cristo. Cristo morreu sim, e nós cremos na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. Mas o grande detalhe é que a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. O poder da ressurreição está em nós. E é o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O versículo que eu li, e eu repito, diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Pode parecer uma comparação meio chula, mas às vezes a gente está em alguns lugares, em alguns ambientes, ou numa empresa, seja qual for. Eu quero falar com fulano. Fulano não está, mas o braço direito dele está. Pode ser?
Você está aí, querido? Você tem noção que aquele que intercede por você tem o mesmo nível de autoridade que o Pai? Aquele que está contigo, que está comigo, ele sabe muito bem o que nós precisamos. Sabe por que eu falo assim, querido? Deus deu soberania a Cristo sobre tudo e todas as coisas. Aí quando a gente fala sobre tudo e todas as coisas, parece que fica meio vago. Só que Deus deu autoridade a Cristo sobre o universo, sobre toda a criação, sobre toda a criatura. E é esse poder que está à nossa frente e que imprime, ou que impressa, ou que carimba, ou que rotula essa autoridade de Deus em nós. Nós somos o que somos e fazemos o que fazemos. A igreja é o que é e faz o que faz por causa de Cristo. Aí você fala assim, pastor, eu sei disso. O detalhe é, querido, que muitos ainda querem caminhar falando de Cristo, mas não tendo Cristo. Sabendo da existência dele, mas não o recebendo como Cristo, o ungido de Deus na sua vida e no seu coração. Se tem uma coisa que nos chama a atenção nessa proclamação para setembro, é a gente de fato dar lugar a Cristo, e que Ele está dando essa autoridade à igreja. Eu entendi muito bem, pastor, mas se a igreja somos nós, essa autoridade está em nós. E se essa autoridade está em nós, nós podemos nos lançar diante do altar do Senhor e começar a clamar não só por aquilo que eu quero, ou que nós queremos, ou a necessidade de uma cidade, ou a necessidade de uma nação. Aí vem um entendimento, irmãos, que pode parecer repetitivo. Se a igreja de fato se unisse e fosse uma igreja, uma exclusiva igreja. Vamos pensar na nossa nação. E fôssemos a igreja que clama, a igreja que adora, que se prostra diante do altar do Senhor. Irmãos, ninguém seguraria a gente. O apóstolo Paulo, ele coloca as afirmações a respeito do que Deus faz em Cristo, o que Deus faz por intermédio de Cristo. A ressurreição é a exaltação de Cristo. Por que exaltação? Porque ele podia só ter morrido, que já era algo tremendo. Mas Deus, ele faz a obra completa. Ele resgata o homem pela morte de Cristo, porque nenhum homem na terra poderia fazer o que ele fez. Não tem substituição, não tinha como substituí-lo. É ele que teria que fazer, e poderia ficar só por isso mesmo. Mas para resgatar a nossa humanidade em Deus, através de Cristo, Cristo ressuscitou e nos resgatou do império das trevas. Eu acho que é Efésios mesmo que fala, os nossos delitos e pecados. Deus nos arrancou dos nossos delitos e pecados. Escute uma coisa, querido. A ressurreição é a exaltação de Cristo. A ressurreição autenticou o ministério do Senhor, selou a sua obra de redenção, mas também marcou o começo da sua glorificação, e foi a confirmação pública, a confirmação na terra, a confirmação no universo, que Deus aceitou o sacrifício de Cristo na terra. Por que eu falo assim? Nós não precisamos fazer mais nada, Cristo já fez. Você não precisa fazer mais nada, Ele já fez. O nosso papel é só um: crer nele, buscá-lo em todo o tempo. Buscar-me-ei e acharei, quando me buscardes de todo o seu coração. A nossa função é só essa. A Bíblia fala em Mateus capítulo 28, verso 18, e chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não tem autoridade maior do que a dele. Ninguém sobrepõe a dele. Ninguém consegue estar no nível dele. Jesus, depois de ressuscitar, a Bíblia fala que ele apareceu para várias pessoas, em várias ocasiões. Eu poderia até citar e colocar os textos, mas eu sei que boa parte conhece. Após a sua morte, veio a ressurreição. A Bíblia fala que ele aparece para Madalena. A Bíblia fala que ele aparece para Paulo. Ele aparece para Tiago.
Ele aparece para pessoas no Monte das Oliveiras. Ele vai no cenáculo, ele aparece para os discípulos. Ele aparece para os 2 discípulos no caminho de Emaús, para que ficasse registrado na terra que aquilo que ele fez foi feito por completo. O detalhe é, irmãos, para pensar, se nós estivéssemos lá no processo de crucificação de Jesus, já seria algo extraordinário. Agora imagina você vendo Cristo ressurreto. Você está aí, filho? Será que a gente ficaria com essa cara mascarada que a gente está? Qual seria a nossa atitude diante do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo? Quando Paulo ele entra nesses pormenores, a gente começa a perceber, querido, que Cristo foi entronizado acima de todo o principado. A autoridade está sobre ele. Fale assim comigo: o meu Jesus, fala mais forte, o meu Jesus domina sobre toda a criatura. Põe a mão no teu peito aí. Fala assim: inclusive eu. Você concorda comigo? Cristo é teu Senhor, é teu Salvador, é Ele que domina, é o teu amo. Ele é aquele que de fato tem autoridade sobre a tua vida? Ou você sai fazendo as coisas à la vontade depois que você procura Ele? Sabe o que eu falo assim, querido? Se o domínio universal de Cristo foi manifestado sobre a terra, e eu disse agora há pouco que Paulo ele trouxe essa exaltação de Cristo sobre a terra, essa exaltação de Cristo abrange também o soberano domínio que Ele tem sobre toda a terra. Ele é dono de tudo e todas as coisas. Só que para Ele ser o meu dono, ser o teu dono, nós temos que dar legalidade para Ele fazer isso. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. A Bíblia fala que todo joelho que está diante dEle vai se dobrar no céu e na terra e debaixo da terra. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9. Abre aí você que está com a tua Bíblia. Filipenses 2. A partir do verso 9, a Bíblia fala assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o privilégio nosso, querido. Por quê, pastor? Porque nós já confessamos. Que privilégio é esse? Que nós já temos Ele como Senhor e Salvador. Que privilégio é esse? Que a nossa confissão tem peso de guarida no coração do Pai. Que privilégio é esse? Que todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E nós sabemos que Cristo é o cabeça, Cristo é o... E trazendo o contexto que a igreja é o corpo, se Ele é o cabeça e nós somos a igreja, Cristo é o cabeça da nossa vida. Cristo é o cabeça da igreja. Isso significa que tudo está sujeito e subordinado a Ele. Irmãos, as palavras implicam em absoluta sujeição. Tudo que somos, tudo que fazemos, é por informação, é por palavra. Se nós estamos aqui servindo a Deus, é porque a palavra entrou, a palavra de Cristo penetrou. Eu não sei se acontece com você, de repente você está em algum lugar, ou fazendo determinada coisa, ou conversando determinada coisa, e que aquilo não bate com a palavra, não bate com a essência do Espírito. E se somos de Deus, se temos Jesus no nosso coração, e aquilo não bate com a gente, não dá para ficar. Por isso que eu falei no início que nós podemos ter o conhecimento de Cristo, saber da existência, mas se não houver arrependimento e confissão, é só teoria. O que eu entendo, principalmente nesse tempo de pandemia, que Deus quer estar tirando a igreja da teoria e levando para a prática. E se somos igreja, Ele está fazendo isso com a gente. Para alguns é simples entender isso e entrar nisso. Mas para muitos ainda está sendo um grande desafio submeter ao senhorio de Cristo e fazer aquilo que o agrada.
Nós somos pecadores, sim, irmãos, mas somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo a partir do momento da nossa confissão e da nossa condição existencial de saber quem somos. Você está por aí? Fale comigo assim: a primazia de Cristo está sobre mim e sobre a igreja que é dele. Porque o apóstolo Paulo, quando ele percebeu isso, a Bíblia fala sobre a preeminência de Cristo sobre a igreja. O domínio, o predomínio, a superioridade, a primazia, a supremacia de Deus, de Cristo sobre a igreja. Olha aqui para mim, querido. Deus estabeleceu uma relação singular entre Cristo e a igreja. Que relação é essa? Que é essa? Que intimidade é essa? Não é somente multidão, querido. É o indivíduo. Não é a igreja multidão. É aquele que se submete, que se quebranta, que se lança, que se prostra. Cristo é e tem autoridade sobre a igreja, se essa igreja o deixa governar, se essa igreja o deixa guiar, se essa igreja o deixa dirigir. E se Deus quer dirigir a igreja, Ele primeiro tem que dirigir eu e você. Simples assim. Não dá para estar dentro da igreja, com a igreja, com a intimidade de igreja, se esse governo da igreja não é uma verdade na nossa vida lá fora. Se Deus estabeleceu uma relação entre Cristo e a igreja, o fato de Cristo ser o cabeça da igreja, dá-nos o entendimento de quê? Que Ele tem autoridade sobre a igreja e Ele também tem autoridade sobre nós. E se Ele tem autoridade sobre nós, Ele governa, guia e dirige a nossa vida. E esse governo direcional da parte dEle, nós trazemos para dentro da igreja. Existe uma união vital tão real, como é a cabeça com o corpo. Cabeça, corpo. O corpo não faz nada se a cabeça não direcionar, se o cérebro não direcionar. Haja visto que eu estou vivendo ultimamente com o meu velho lá, cirurgia que fez, aquela coisa toda. E perdeu todo o contexto de direita, esquerda, para frente, para trás, porque a cabeça não é a mesma mais. Pastor, o que o senhor está falando assim? Imagina a igreja que não submete o cabeça, que não tem o cabeça como o Senhor. A igreja é o corpo de Cristo em ação na terra. Quer que eu repita? A igreja, nós, é o corpo de Cristo em ação na terra. Que corpo você tem sido? Somos corpo, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Dá um aplauso ao Senhor, vai. Aí, querido, simples, simples, simples. Somos corpos, bem ajustados. Estamos na igreja. Aí eu vejo um irmão meio detonado. Eu acabo de detonar, ou eu vou lá cuidar dele? Somos corpo. Se ele não estiver bem, não tem sentido nenhum eu estar bem. Ele precisa também estar.
Simples assim. O detalhe é que às vezes nós perdemos a força porque nós vemos um detonado, um enfermo, um com as emoções abaladas, com a sua vida espiritual talvez um pouco aquém, e ninguém é perfeito, ninguém é 100% crente, santo, espiritual. E ao invés da gente aconchegar, cuidar, zelar, resgatar, liberar cura e libertação, somos corpo, um corpo em Cristo, um corpo em Cristo. A igreja é um corpo em Cristo. Amém, irmãos? A igreja é a plenitude de Cristo, querido. Se Cristo é a autoridade da igreja, é Ele que governa, é Ele que guia, é Ele que dirige. A igreja é inteiramente dependente de Cristo. A igreja é inteiramente dependente de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. Ela é cheia, ela tem que estar cheia da presença dEle, cheia dos dons que vêm dEle. A igreja é o seu corpo em ação na terra. Acabei de falar agora há pouco. Cristo, em sentido algum, pode depender da igreja. Ele, não. Nós, sim. Você está comigo? Preste atenção numa coisa, querido. Se Cristo em sentido algum pode depender da igreja e nem ser completado por ela, mas da mesma forma que o esposo é incompleto sem a esposa, agora tirei onda, né? Né, João? Hein, Carlos? Mas a esposa também é incompleta sem o esposo. Mas o sentido aqui, o esposo é incompleto sem a esposa. Como o pastor, ele é incompleto ou não pode ver um pastor sem ovelha, porque pastor, para ser pastor, tem que ter ovelhas. Da mesma forma, Cristo, o cabeça, ele encontra a sua plena expressão no corpo, no seu corpo, na igreja. Pastor, o senhor disse que Cristo não precisa da igreja, é a igreja que precisa dele. Mas a manifestação de Deus por intermédio de Cristo, quando ele, cabeça, se une com o corpo, que é a igreja, a manifestação de Deus acontece na terra. Como o corpo recebe o comando da cabeça, porque a cabeça comanda o corpo, é a cabeça que planeja para o corpo. É a cabeça que dirige o corpo, que guia o corpo. Posso continuar? Cristo é o cabeça da igreja, amém? Então é Ele que governa, é Ele que guia, é Ele que inspira, é Ele que ergue, é Ele que controla. Sabe o que eu ouso dizer essa noite, querido? Que está havendo um resgate de governo, de controle da parte de Cristo sobre nossas vidas hoje. Ou uma renovação de entrega, ou uma renovação de aliança, ou uma renovação de posicionamento. Sair talvez da teoria, talvez não, sair da teoria e entrarmos nesse contexto de prática, do corpo que se movimenta, do corpo que sabe o que fazer, porque o cabeça Cristo está dando a voz de comando. Todos os movimentos e ações do corpo procedem da cabeça. E se Cristo é o cabeça, é Ele que libera os movimentos e ações da igreja. Mas aí eu tomo o que eu disse há minutos atrás. Se isso é verdade aqui, tem que ser verdade lá fora. Porque a verdade da autoridade de Cristo, cabeça sobre a tua vida, também se manifesta aqui dentro com os nossos atos e entregas de adoração. Se o corpo não segue a orientação que emana da cabeça, entra em colapso e age para a sua própria destruição. Quando eu deixo Cristo governar, tudo se ajusta, tudo se equilibra, tudo é consertado. A renovação do céu vem, a manifestação do poder de Deus acontece. A igreja deve estar sujeita a Cristo. E se somos igreja, nós temos que estar sujeitos a Cristo. Como eu disse, Efésios capítulo 4, para a gente terminar.
A Bíblia fala assim, Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente, ou fraudulosamente, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Grifa aí depois na tua Bíblia isso, irmãos. Grifa esse negócio. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Se coloque de pé, querido. Se coloque de pé. E vamos declarar mais uma vez, vamos lá. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Para Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele entregou para nós, para que a igreja tenha autoridade de declarar o poder de Deus na terra. Você sabe quem é você. Se você não sabia, a partir de hoje você sabe. Da autoridade que Deus te dá, da capacidade verbalizada que Deus te dá, de você declarar o poder de Deus sobre vidas, pessoas, casas e famílias, e levantarmos um grande exército para aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Você que está aqui, separe aí a tua oferta, separe teu dízimo, você que primicia também o faça. Você que está em casa, eu acredito que deva ter alguma informação aí para te ajudar com relação a isso, conta bancária e o processo aí de direção para você. Não deixa de fazer isso, é a tua entrega também, a tua obediência. Igreja também é isso, submissão e obediência nessa área financeira, de entregarmos e dedicarmos a Deus a nossa aliança e a nossa conduta junto a Deus, quando dizimamos, ofertamos e primiciamos. Pai, nós declaramos o Teu nome sobre cada oferta, dízimo e primícia agora dos Teus filhos, tanto aqui no templo, quanto aqueles que estão nos acompanhando em seus lares, Pai. E nós decretamos que aquilo que acontece na casa do Senhor, acontece também em cada casa que estão participando e ouvindo, Deus, dessa ministração, dessa palavra e desse culto. Pai, que tenhamos sempre a capacidade de submeter a Ti nessa área, Senhor. E que Tu venha trazer a provisão, mas venha sobejar, Senhor. Que cada um de nós tenhamos o pão à mesa sim, tenhamos os utensílios sim na despensa, mas que tenhamos para nós e que possamos ainda ter para doar, Pai, e oferecer àqueles que necessitam. Nós clamamos a Ti, Pai, e pedimos que se há alguém, Pai, debaixo de algum contexto de desemprego, algum desconforto na área financeira, mas tem sido obediente à Tua palavra, nós cremos que Tu pode abrir as portas e as janelas dos céus, ó Deus, e trazer bênçãos sobre esses que necessitam. E a nós outros, ó Pai, nós Te agradecemos e Te bendizemos, porque de uma forma sobrenatural Tu tem cuidado e abastecido as nossas finanças, ó Deus, com o gerenciamento do céu e com a direção que vem sobre cada um de nós todos os dias. E nós Te bendizemos por isso, em nome de Jesus. Pode sair do teu lugar, querido. Pode trazer a tua oferta, pode trazer teu dízimo, pode trazer a tua primícia, e que você seja usado e ousado diante do Senhor,
em nome de Jesus. Enquanto os amados estão trazendo as suas ofertas, você que está nos assistindo, eu gostaria de compartilhar algumas coisas para que você pudesse ficar completamente a par do que vai estar acontecendo no nosso mês de setembro, nessa semana. E eu quero falar para você que está nos assistindo, a nossa transmissão está sendo pelo YouTube, se você observou. Então, agora nós estamos ampliando e isso é muito bom para que você possa nos acompanhar. Então, fique ligadinho que as nossas transmissões agora estão sendo feitas pelo YouTube. E eu gostaria de falar também para você que está nos assistindo, para que você pudesse ficar inteirado nas nossas redes sociais e nos aplicativos que nós transmitimos os nossos cultos, as nossas programações. Então, eu quero encorajar vocês. Todas as segundas-feiras nós transmitimos pelo aplicativo Meet a nossa Big Célula. Então, se você ainda não faz parte desse grupo, entre em contato conosco. Você pode aí acessar até o nosso telefone e falar: eu quero fazer parte da Big Célula. E se você aqui ainda não faz parte da Big Célula, eu quero encorajá-lo a participar, porque são lições semanais que consolidam a tua vida. E nas terças-feiras, pelo aplicativo Meet, nós temos as redes. E terça-feira agora temos Rede de Mulheres. Glória a Deus, aleluia! Vai ser uma palavra poderosa para você, para nós que estamos aqui. Então, as terças são as redes. Rede de mulheres, rede de casais, rede de homens. Então, fique ligado, não fique... Nós estamos agora vivendo uma nova modalidade. Então, você tem que ser participativo, queridos. Não fique de fora, fique inteirado com as coisas que estão acontecendo. E às quartas-feiras temos a Escola de Dons. Ainda dá tempo, Rose? Olha, se porventura você ainda não faz parte ou não fez e quer fazer novamente, pode entrar em contato conosco e entre nessa turma que é ótima, né, Davi? Excelente. Então, às quartas-feiras, pelo aplicativo Meet, nós temos Escola de Dons. E nas quintas, o nosso culto online transmitido pelo YouTube. Olha que igreja movimentada. Você não pode ficar de fora. Se você está em casa, se você está se sentindo desolado, queridos, acesse para que você possa se alimentar. E olha que novidade, aos sábados começamos a célula de adolescentes. Pais, encoraje os seus filhos a participarem. Todos os sábados, às 17 horas, temos célula específica para os adolescentes. Se você não faz parte, então procure em contato, entre aí em contato com os líderes Marco Gabriel, Karine, Karen, e você vai participar dessa movimentação. E 19 horas temos Papo Reto. Gente, que delícia ouvir sentado no sofá sempre uma palavra direcionada aos jovens. Jovens, se você está aí, não sei o que fica fazendo às 19 horas no sábado, ligado em outras programações que não é edificação, então se ligue no Papo Reto, porque é edificante para a tua vida. E aos domingos, no nosso culto online, às 18h30, pelo YouTube e presencial. Domingo que vem, especificamente, é a nossa ceia presencial. Você que está nos assistindo, é um privilégio. Essa ceia dá a possibilidade para aquelas pessoas que não podem estar aqui nos cultos presenciais. Nós estamos aqui a partir das 10 horas até ao meio-dia por família. Você vem com a sua família, você entra, pega os utensílios da ceia, recebe a bênção pastoral. Todas as ceias, eu e o bispo estamos aqui abençoando a sua vida para que você possa ter um mês abençoado, para que nós rememoremos aquilo que o Senhor fez por nós. Nós fizemos uma aliança, aliás, Ele fez uma aliança perpétua conosco. Então, o culto de ceia é para lembrarmos, celebrarmos que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Amor. E nós seguimos o
cabeça. Então, domingo é dia de ceia presencial. Você que está nos assistindo, você que tem alguma impossibilidade de estar aqui nos cultos presenciais, essa é uma oportunidade. Você vem só a sua familhinha, entra aqui, pega os utensílios e vai cear na sua casa, mas você recebe a bênção. Não esquecendo de você trazer 1 quilo de alimento para a gente abençoar aqueles que estão precisando, necessitando. É uma oportunidade de organizarmos as nossas cestas. Então, é um privilégio. Então, não esqueça de também trazer o seu quilo de alimento para essa programação. E à noite, às 18h30, temos o nosso culto presencial aqui com vocês e também o nosso culto online. Queridos, que Deus possa estar te abençoando poderosamente, que essa palavra que tanto mexeu conosco, quando nós seguimos o cabeça, o nosso corpo ele é bem ajustado, ele é equilibrado. Quando a nossa cabeça, quando nós seguimos o cabeça, nosso corpo ele é saudável, a igreja é saudável. Então, debaixo dessa palavra poderosa, que o Espírito Santo possa completar, agasalhar, potencializar essa palavra que foi ministrada ao teu coração. Que a boa mão do Senhor sempre esteja estendida sobre você. Que o doce Espírito Santo te conduza, te abençoe. Que Ele faça resplandecer o rosto do Senhor sobre a sua vida. Que a tua casa, que a tua vida, que a tua família seja abençoada. Nós te bendizemos, nós te engrandecemos no nome de Jesus. E que nenhuma praga, como diz a tua palavra, nenhum mal nos sucederá. Praga alguma chegará à nossa tenda, porque assim diz a tua palavra, que o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito para que nos guarde. Que o Senhor dê ordem aos anjos para guardar a nossa casa, para guardar a nossa vida, para guardar a nossa família. E temos o sangue do Cordeiro, que é a nossa proteção, que é o nosso remédio, que é o nosso resgate, que é o nosso livre acesso ao trono do nosso Pai. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Muito gostoso poder falar com vocês, a vocês que estão em casa, que esse ambiente gostoso da presença do Senhor possa permanecer, possa perdurar e que você tenha uma semana abençoada. Deus abençoe vocês e vão debaixo da proteção do Senhor. Amém, queridos?